lendo um versículo da palavra de Deus nesta ocasião, neste estudo onde nós temos aprendido desde a semana anterior sobre o tema lidando com as coisas espirituais. E nós temos aprendido a respeito disso e vamos recapitular algumas coisas e falarmos sobre outros assuntos muito importantes também. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos estar lendo o versículo de número 43. Já oramos pela irmã Gabi, hoje pela sua saúde, que o Senhor a visite, em nome de Jesus. No sábado, meus irmãos, às 15 horas da tarde, vamos ter um grande evangelismo com toda a igreja e com os adolescentes. Isso, irmã Alice, e vão se reunir no Parque das Dores, tá bom? Ali no centro da Trofa, onde tem aquelas letras escritas bem grande, Trofa, tá bom? Mas é aberto para todos os irmãos que queiram participar, viu? Venha, você que ama a obra de Deus, que quer servir Jesus, eu tenho certeza que estará dentro das suas possibilidades ali nesse evangelismo. Aleluia ou não aleluia? Só lembrando os irmãos a respeito do que aconteceu no nosso grupo de WhatsApp, né, irmãos? Às vezes nós emitimos algumas opiniões pessoais que geram discordâncias, e é normal. Nós somos, naquele grupo de WhatsApp, aproximadamente 120 pessoas. Cada um tem uma cabeça, cada um tem uma opinião, cada um tem algo a dizer, a pensar, a refutar, a discordar ou a concordar. Eu só peço aos irmãos que quando escrevam algo assim, ou quando querem dar alguma opinião, que não seja particular, mas limite o grupo somente para testemunhos, versículos, uma reflexão, e às vezes algum irmão vai responder alguma mensagem de outro, mande no privado, para nós não gerarmos nenhum conflito, nenhum desgaste, nenhuma má interpretação, amém? Tá bom? Então não há problema nenhum em mandar uma mensagem edificando a fé de alguém, e isso e outro, e não quero tratar mérito de ninguém, quem tem razão, quem não tem, mas só para nós nos guardarmos, porque às vezes alguém não entende o que está acontecendo, o que os irmãos estão falando, e aí gera outros conflitos, e às vezes acha que as irmãs estão brigando no grupo e não estão, só estão conversando ali, né? Que nem o irmão Fernando foi mandar um áudio para mim, mandou lá no grupo dos varões, né? É glória, é isso aí, faz parte. Então, vamos só nos resguardar, o que nós pudermos evitar, evitamos. A Bíblia diz que nós devemos seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus abençoe, irmã Ivone, a pastora Virgilina, pastor Egildo. Glória a Deus. Não estamos transmitindo no YouTube, só no Facebook hoje, ok? Irmã Ana Pescara, a paz do Senhor. Irmão Helder Manuel, desde Moçambique, Deus abençoe. Deus abençoe o evangelista Henrique, desde a Vila do Conde. Estamos orando por vocês, evangelista Henrique, pela vossa saúde, em nome de Jesus, e esperamos em breve revê-los. Saudade dos irmãos. Deus abençoe vocês. Todos encontraram, meus amados irmãos, Atos, capítulo de número 2, e o versículo de número 43, diz assim a palavra de Deus: e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Diga comigo, temor. Temor. Senhor, abre a porta da palavra e fala conosco tudo o que precisamos nesta noite, e nos ajude a sairmos daqui ainda mais perto de Ti, em o nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento, adorando e exaltando a Jesus, porque Ele é bom. Meus irmãos e irmãs, começamos na semana anterior, na terça-feira passada, a falarmos sobre este tema tão importante, lidando com as coisas espirituais. E aqui aprendemos que na vida cristã
na vida que Deus nos permitiu viver, servindo a Ele, tudo é espiritual, tudo o que fazemos. Por quê? Porque não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Na verdade, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Quando Deus nos recolher para a sua glória, tanto nos recolhendo individualmente, nos levando através da morte até Ele, ou nos arrebatando, nós entenderemos que a vida espiritual ela vai continuar na eternidade. Então nós somos espirituais, e é verdade e é um fato que existe um mundo espiritual, e a Bíblia fala diversas vezes a respeito disso. Efésios capítulo 6, o versículo 12, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, hostes dominadoras da maldade que atuam e operam nas regiões celestiais. Diversos versículos que revelam que a nossa vida, então, ela é de fato vivida espiritualmente, e que como pessoas que estão em Cristo Jesus e que desejam perseverar debaixo da palavra, debaixo da direção, debaixo da prática do Evangelho, nós devemos lidar com as coisas espirituais da maneira correta, porque existe como lidarmos com as coisas espirituais da maneira incorreta. E nós aprendemos sobre isso na terça-feira passada, quando falamos, e os irmãos vão lembrar, sobre Nadab e Abiú, que foram apresentar um sacrifício, uma oferta ao Senhor. Mas Deus não queria receber oferta? Sim, mas isso não poderia ser feito de qualquer maneira. Nós falamos sobre Caim e Abel, que ofereceram ao Senhor suas primícias. Deus recebeu as primícias dos dois? Não. Ele se agrada de Caim, se agrada de Abel, e da sua oferta, e se desagrada de Caim e da sua oferta. E por causa de algo espiritual, o primeiro assassinato na Bíblia começa a ocorrer. Pastor Alessandro também citou algo que falamos na terça-feira anterior, no domingo, aqui pregando ao culto. Davi quis trazer a arca de Deus de volta a Jerusalém. Era uma boa intenção, sim ou não? Sim, mas ele quebrou princípios, porque lidar com as coisas espirituais trata-se muito mais de obedecermos os princípios do que termos boas intenções. Uzá vai tocar na arca com uma boa intenção, mas a Bíblia diz que Deus abre ruptura em Uzá e o mata, porque a intenção era boa, mas quebrou o princípio de obediência. E nós devemos entender que boas motivações não nos levam a lidar bem com as coisas espirituais. Tem muita gente com boas intenções, mas servindo Deus de maneira equivocada. Saul é um exemplo disso. Quer oferecer sacrifícios ao Senhor. É algo bom? Sim, mas a motivação estava errada. E nós listamos Ananias e Safira e falamos sobre diversos exemplos na palavra de Deus sobre coisas que pareciam boas, mas não eram corretas na questão espiritual. E hoje nós vamos aprender algo muito pontual com a igreja primitiva. Esta igreja é a igreja que nasce em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, quando aproximadamente 120 estavam orando, perseverando, onde a Bíblia diz que de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados naqueles aproximadamente 10 dias do Pentecostes. Ali a graça de Deus os toma. Os idiomas do céu vêm, os idiomas terrenos vêm, o nome do Senhor foi glorificado. Pedro se levanta pregando o primeiro sermão da igreja sobre arrependimento. Não o Pedro covarde, não o Pedro que negou Jesus 3 vezes, um Pedro restaurado, um Pedro cheio do Espírito Santo, que se levanta e prega. E agora há conversões e a igreja começa a se estabelecer. Eles não tinham um templo como nós temos, eles não tinham um lugar como nós temos hoje, mas eles se reuniam nas casas.
E o capítulo 2 e o versículo 42 a seguir, a Bíblia começa a relatar como se sucedeu todas estas coisas. Eles estavam na comunhão, diz o versículo 42, eles estavam no partir do pão, eles estavam perseverando na doutrina dos apóstolos e nas orações. Esta igreja era uma igreja que estava no mesmo propósito, com o mesmo desejo: servir a Deus, ganhar almas, pregar o Evangelho, viver o Evangelho, buscar a Deus. Eles estavam em comunhão. A Bíblia diz que eles não padeciam de necessidade alguma, porque tudo que eles tinham, eles ofereciam aos apóstolos e eles repartiam. Ninguém tinha fome, ninguém passava frio, ninguém padecia dentro da igreja. Por quê? Porque na igreja os irmãos ajudavam uns aos outros. Então, meus amados irmãos, o versículo 43 revela algo muito pontual para nós que estamos aprendendo sobre lidar com as coisas espirituais. O texto vai dizer, o versículo é enfático: em toda a alma havia temor. Em toda a alma significa literalmente em cada pessoa que fazia parte daquela igreja, em cada pessoa que estava dentro daqueles cultos que eram realizados dentro dos lares. Todas as almas significam todos os irmãos que estavam congregando naquela igreja que estava nascendo e crescendo. E traz-nos a ideia de que as muitas maravilhas e sinais que eram feitas pelos apóstolos, pela conexão da palavra "e" junto com a vírgula, é um resultado daquela simples palavras de 5 letras que estão ali: temor. E em toda a alma havia temor. E me traz a impressão de que as maravilhas e sinais eram resultados do temor que estava dentro daqueles corações. E é sobre isso que nós vamos aprender, meus amados irmãos, lidando com as coisas espirituais com temor. Temor aparece na Bíblia diversas vezes. E eu sei que alguns irmãos vão estranhar nós abordarmos esse tema. Mas como esse tema ele é pontual e necessário, porque nós estamos vivendo dias em que temos a impressão que muitos perderam o temor. Mas o que a Bíblia define como temor? A palavra temor, no Antigo Testamento, em hebraico, vem de uma pronúncia, salvo a pronúncia, Yahé, que significa temor reverente, respeito profundo, reverência diante de Deus, reconhecimento da grandeza divina. A ideia central da palavra hebraica, Yahé, temor, é que não é um pânico, um medo, mas uma consciência da majestade e da santidade de Deus que nos leva a obedecermos a Deus. Então, temor no Antigo Testamento vem a respeito disso uma postura de reverência, uma postura de respeito e submissão a Deus. No Novo Testamento, a palavra temor, que vem do grego, ela vem de pelo menos 2 palavras. A primeira, fobia, que é o que nós adaptamos, as fobias, os medos deste tempo, que significam em alguns contextos medos, reverência, respeito solene. Mas há uma segunda palavra grega que vem da palavra eulabeia, que significa reverência cuidadosa, uma devoção respeitosa, um temor santo. Então, temor na Bíblia, quando Lucas está escrevendo Atos dos Apóstolos, e ele usa esta palavra eulabeia, ele está dizendo que em cada alma havia uma reverência cuidadosa, uma devoção respeitosa, um temor santo a Deus. Os irmãos estão entendendo? Então,
Temor significa uma atitude interior de reverência, respeito profundo e submissão a Deus, baseada no reconhecimento de quem Ele é. Então, só vamos temer a Deus, respeitar a Deus, nos submetermos a Deus, termos devoção a Deus, meus amados irmãos, quando de fato nós tivermos temor a Deus dentro do nosso coração, como a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja nascente tinha. A crise é tão grande, a falta de temor, ela é tão grande no meio de nós, que nós como igreja, e falo no aspecto geral, temos perdido o temor a Deus. Nós esquecemos o porquê nós estamos na casa de Deus. Nós esquecemos a quem nós viemos adorar. Nós nos esquecemos a quem levantamos as mãos, a quem damos glória, a quem damos aleluia, a quem cantamos, a quem adoramos, a quem reverenciamos. Nós temos esquecido de que além de estar no templo adorando a Deus, quando temos temor, continuamos adorando a Deus e vivendo uma vida com temor do lado de fora, na nossa casa, na nossa vida, nos nossos lares, no nosso dia a dia, no tratar com o próximo, nas nossas reações, palavras, intenções, juízos que emitimos. A crise a respeito desse assunto ela é tão grande, porque muitos lugares perderam a reverência a Deus. Pessoas que entram na casa de Deus, ou dizem que são cristãs, mas não têm essa reverência ao Deus da casa, ao Deus da Bíblia, ao Deus da salvação. Já não vivem mais do lado de fora e do lado de dentro é um reflexo da vida que é vivida do lado de fora. A prova disso é que nós não conseguimos nem dobrar os joelhos dentro da igreja para orarmos mais. Nós não jejuamos mais. Nós não nos quebrantamos mais. E eu lhe pergunto, quanto tempo faz que você não derrama a sua alma diante de Deus, não para pedir uma bênção, mas por amor a Ele, por reverência, por derramar a tua alma diante do Senhor. Não por medo do inferno, mas por temor a Ele. Quantas vezes nós perdemos o foco no culto, porque estamos entretidos com o WhatsApp, com o telemóvel, com o celular, resolvendo problemas, pensando em outras coisas, e esquecemos que aqui, principalmente, e vivendo na nossa vida, devemos ter temor ao Senhor, uma reverência profunda. Eu nem sempre fui cristão, eu já participei de outras religiões, infelizmente. E se tem algo que aprendi frequentando essas religiões é que havia reverência. Não se poderia entrar no templo de qualquer maneira, com qualquer roupa, com qualquer intenção. Eles barravam na porta, não se deixavam entrar. Só que nós crentes parece que perdemos este sentimento, esta virtude de temer a Deus com a nossa alma. Nós achamos que nós somos tão livres que agora já não precisamos mais reverenciar a Deus. E esquecemos o que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 5, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Precisamos então voltarmos a uma vida de temor, a termos uma atitude de reverência, um respeito profundo, a submissão a Deus, a não de chegar diante de Deus e dizer se o Senhor é, o Senhor faz. Não, de perguntar a Ele, Tu és o meu Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a decisão que o Senhor quer que eu tome? Existem algumas frases a respeito de temor e eu as pontuei de alguns pregadores conhecidos que falaram a respeito disso. João Calvino disse que não existe sabedoria verdadeira sem temor a Deus. Charles Haddon Spurgeon disse que o temor de Deus não nos afasta dele, mas nos aproxima a ele com reverência.
A.W. Tozer disse que quem teme a Deus não precisa temer mais nada. Martim Lutero disse que o temor do Senhor é o começo da vida piedosa. John Stott disse que temer a Deus é viver constantemente consciente da sua presença. Matthew Henry disse que o homem que teme a Deus encontra segurança até em meio às tempestades da sua vida. Jerry Bridges disse que o temor do Senhor é uma reverência amorosa que transforma a nossa vida. R.C. Sproul disse que temer a Deus é reconhecer quem Ele é e viver à altura desta verdade. Eu lhe pergunto, irmão e irmã, que você e eu que desejamos lidar com as coisas espirituais, nós temos este temor da igreja primitiva e o que aprendemos na introdução desse estudo dentro das nossas almas. Estamos reverenciando a Deus. Estamos nesse culto reconhecendo que Ele é o centro e que não existe outro que seja digno de honra, glória e louvor. Nós temos tido a consciência de que Deus é presente e está em todos os lugares. Quando o pastor não me vê, quando minha esposa não me vê, quando o seu esposo não lhe vê, quando o seu amigo não está com você, você tem esta consciência de temor, eu tenho esta consciência de temor. Estamos vivendo uma vida de temor a Deus, ou não? Porque a igreja que agradou a Deus e que nasceu cheia do Espírito Santo, em cada alma havia temor. Eu lhe faço uma pergunta: se o céu olhasse para nós e existisse alguém escrevendo um evangelho do tempo em que nós estamos vivendo, nós sabemos que o cânon já foi encerrado, mas é um exemplo para que você entenda. Poderia-se afirmar que em cada um de nós teria temor, que cada coração que está dentro desta igreja hoje é cheio de reverência a Deus, de respeito a Deus, como Lucas fez com a igreja primitiva? A resposta ela é clara para nós: não. Nos afastamos de Deus. Nós queremos os resultados de uma vida que tenha temor, mas nós não queremos ter o temor de Deus dentro de nós. Mas hoje Deus vai nos dar graça para nós aprendermos de novo, voltarmos a este temor, voltarmos à reverência a Deus, voltarmos a vivermos uma vida que se preocupe mais com a eternidade do que com aquilo que é efêmero e passageiro. Irmãos, se nós perdermos o temor a Deus nas nossas almas, nós não estamos perdendo só algo, nós estamos perdendo tudo. O temor a Deus é o limite que Deus coloca, nos dá graça e coloca dentro dos nossos corações quando somos dele, para não fazermos nada, não avançarmos em nada e não decidirmos nada que nos leve para longe da presença dele. Precisamos temer a Deus. Existem algumas perguntas e eu as estabeleci de forma didática para que você e eu possamos entender o que é lidar com as coisas espirituais com temor. Quem está animado para ouvir a palavra de Deus? Quais são as características de alguém que teme a Deus? Tem alguém que quer temer ao Senhor a cada dia aqui? Em primeiro lugar, quem teme a Deus é quem obedece à palavra de Deus. Não é quem conhece a Bíblia, mas é quem a pratica no seu dia a dia. Por favor, coloque o texto bíblico de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Eu lembro que eu estava num evangelismo e quantas vezes já lidei com essa situação. Morei numa casa de recuperação de dependentes químicos durante 8 meses, porque meu pai era o pastor daquela casa de recuperação e Deus me deu o privilégio
de começar o meu ministério, o ministério que Ele me deu ali, oração, Bíblia, Jesus, jejum, todo dia oração na madrugada, buscando a Deus ali com eles, todos os dias, escutando, estudando o provérbio do dia, o devocional, a oração da manhã, a oração da tarde, a oração da noite. Só comia se recitasse versículos bíblicos de cor, e não podia ser o Salmo 23, e nem Jesus chorou, e nem lhe disse Jó, tinha que ser versículo mesmo. E ali, meus irmãos, e em outras situações de evangelismo, quantas vezes pessoas que estavam vivendo uma condição de miséria, conhecendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, e pregavam a Bíblia para nós, que estávamos ali para evangelizar, ou estávamos ali para auxiliar, conhecendo toda a Bíblia, mas vivendo em miséria, conhecendo toda a Bíblia, mas vivendo em podridão do pecado, conhecendo toda a Bíblia, mas aprisionados, e deixava eles pregarem, e no final olhava para eles e dizia: mas de que adianta ter tanto conhecimento, mas continuar vivendo desse jeito, sem poder praticar a palavra de Deus? Porque não basta conhecer. A Bíblia não é uma teoria que foi entregue a nós para nós termos um conhecimento a respeito dela. Ela é uma maneira de viver que deve ser praticada no nosso dia a dia, revelada através das nossas ações. Aleluia. Então, se nós temos temor, nós vamos praticar a palavra de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 22. Aleluia, 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Irmão, olha a seriedade do que Tiago está dizendo. Ele está dizendo que se nós ouvimos a palavra e não cumprimos a palavra, nós estamos vivendo em engano. Que se eu ouço o evangelho, mas não o vivo, eu estou debaixo de engano. Eu vou lhe perguntar: você está debaixo de engano, ou você está lutando para praticar a palavra de Deus? Porque eu sei que tem gente que a Bíblia entra num ouvido e sai pelo outro, mas tem gente que a Bíblia entra pelo ouvido e desce ao coração, e converte a alma ao Senhor a cada dia. Quem tem temor é quem obedece à palavra de Deus. Quem tem temor, em segundo lugar, se afasta do pecado. Além de lutar para praticar o evangelho, quem tem temor luta para viver longe do pecado. É alguém que é sujeito ao pecado, sujeito à queda, mas é alguém que quando cai não permanece na prática, se levanta, busca socorro, ajuda, se lava, se limpa, pede socorro para alguém e se levanta para continuar lutando, para praticar a palavra de Deus. Provérbios capítulo 8, o versículo 13, a Bíblia diz que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Então quem tem temor, luta para se afastar do pecado a cada dia. Tem alguém que tem temor a Deus aqui nessa noite? Provérbios 16, 6, a Bíblia diz que pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. É o temor, e quem tem temor, e quem o possui dentro da sua alma, é alguém que luta para se afastar do pecado, porque o pecado nos rouba de Deus, o pecado nos rouba do céu, o pecado nos rouba da eternidade com Cristo Jesus. E quem tem temor, luta para fugir do pecado. Quem tem temor é quem luta para viver em santidade e retidão. Provérbios capítulo 14, o versículo 2: o que anda na retidão teme ao Senhor. Quem tem temor a Deus confia em Deus. Salmo 115, o versículo de número 11: vós que temeis ao Senhor,
confiai no Senhor. Provérbios 14, 26, a Bíblia diz: no temor do Senhor há firme confiança. Quem teme a Deus confia em Deus. Quem teme a Deus descansa em Deus. Quem teme a Deus sabe que sua vida está guardada debaixo da graça de Deus. E porque teme a Deus está seguro, está firme em Deus, porque é protegido e guardado por Ele. Alguém que tem temor de Deus dentro do seu coração é alguém que é humilde e ensinável. Alguém que reconhece a sua dependência de Deus. Provérbios 15, 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Salmo 25, verso 9 e o verso 12 diz que Ele guia os humildes, e ao homem que teme ao Senhor, Ele o ensinará. Quem teme a Deus é humilde e é ensinável. Isso são características de quem teme a Deus. Quem teme a Deus, além de ser humilde e ensinável, tem vida de sabedoria. Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jó 28, 28. Eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Quem teme a Deus é conhecido por sabedoria que possui, pela sabedoria que possui. Quem teme a Deus, além de ter sabedoria, alguém que honra e adora a Deus com sinceridade. Salmo 33, o verso 8 diz: tema ao Senhor toda a terra. Hebreus 12, 28 diz: sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e santo temor. Quem teme a Deus, além de adorar a Deus sinceramente, pratica a justiça e a misericórdia. Levítico 19, 14, temerás o teu Deus. Lucas 1, 50, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Quem teme a Deus, então, é quem pratica a justiça e a misericórdia. Isso são características de pessoas que possuem temor. E através dessas características eu lhe pergunto: você se identificou com algumas delas? Ou você sentiu mais falta do que se identificou? Quais são os benefícios de termos o temor de Deus dentro da nossa alma? O que o temor a Deus traz de bom para nós? O que o temer a Deus nos capacita a ter? Em primeiro lugar, sabedoria e discernimento. É o temor a Deus que abre o discernimento espiritual. Provérbios 9:10, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Salmo 111, verso 10, bom entendimento tem todos os que cumprem os seus preceitos. Irmãos, quem teme a Deus é agraciado com sabedoria e discernimento. Quem teme a Deus, além de sabedoria, recebe vida prolongada e mais estável. Provérbios 10, 27, o temor do Senhor aumenta os dias. Provérbios 19, 23, o temor do Senhor conduz a vida. Quer viver bastante? Tema a Deus. Quer ter qualidade de vida? Tenha temor de Deus dentro da sua alma. Além de prolongar os dias, temer a Deus traz a nós proteção e segurança. Salmos 34, verso 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provérbios 14, 26, a Bíblia diz que no Senhor há firme confiança. Quem teme a Deus é guardado por Deus. Quem teme a Deus é protegido por Deus. Quem teme a Deus recebe provisão e cuidado de Deus. Não falta o que é necessário. Salmo 34, 9, nada falta aos que o temem. Salmo 145, verso 19, ele satisfaz o desejo dos que o temem. Meu Deus, irmão, isso é só para quem teme ao Senhor. Pergunte para o seu irmão: você teme ao Senhor, meu irmão? Quem teme ao Senhor tem direção e intimidade com Deus. Salmo 25, 14, a intimidade do Senhor é para aquele que o teme. Irmãos,
Quem teme a Deus recebe honra, riqueza e vida. É o resultado de uma vida alinhada com Deus. Que riqueza é essa? A espiritual. Provérbios 22:4, galardão da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Aleluia. E mais um benefício de quem teme a Deus: um coração confiante e firme em Deus, porque quem teme a Deus não teme mal algum. Salmo 112, o verso 1 e o verso 7. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, não temerá maus rumores e o seu coração está firme. Oh, aleluia. Quem teme a Deus é guardado por Deus. Quem teme a Deus recebe a provisão de Deus. Quem teme a Deus é sustentado por Deus. Quem teme a Deus tem sabedoria. Quem teme a Deus tem um coração confiante em Deus. Quem teme a Deus tem direção e intimidade com Deus. Tudo isso são benefícios de uma vida que tem temor. Tem temor. Então nós já sabemos o que é temor. Nós já aprendemos sobre as características de alguém que tem temor. Nós já aprendemos sobre os benefícios que alguém possui por temer a Deus. Outra pergunta que eu faço a nós: mas que consequências eu tenho por não ter, então, o temor de Deus dentro da minha vida, da minha alma, do meu coração? O que acontece quando eu não temo a Deus? O que acontece, o que sucede quando o temor não encontra espaço dentro da minha alma? Nos falta sabedoria e tomamos decisões erradas. Provérbios 1:7, os loucos desprezam a sabedoria e instrução. Sem temor a pessoa perde o ponto de partida da sabedoria. São loucos, porque perderam o temor de Deus. Romanos capítulo 3, o versículo 18 diz: não há temor de Deus diante dos seus olhos. E Paulo está falando sobre aqueles que não temem a Deus e vivem os resultados de uma vida que não teme a Deus. Além de não ter sabedoria e decisão, quem não teme a Deus é inclinado ao pecado. Sem reverência, sem devoção, sem respeito a Deus, o pecado se torna algo comum, diário, cotidiano, algo normal. Salmo 36, a Bíblia fala sobre aqueles que não temem a Deus. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não tem limites. O pecado é uma prática comum. Está falando sobre o ímpio. Provérbios 28:14, a Bíblia diz que o que endurece o coração cairá no mal. A falta de temor leva ao pecado. Irmãos, muitos caem porque perderam o temor, irmãos. Muitos abandonam a Deus porque perderam o temor a Deus. Quem teme a Deus não vive na prática do pecado, busca arrepender-se. Quando falta temor, nossa vida é bagunçada e nós somos levados a caminhos de destruição. Quando falta temor, nossas escolhas são erradas. Lembre-se do Provérbios 14:12, há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Lembra de Gálatas 6:7, de tudo que o homem semear, isso também ceifará ou colherá. Quando falta temor, a semeadura é errada e a colheita é desastrosa. Quando falta temor, nós buscamos caminhos agradáveis aos olhos, mas que podem nos levar à destruição. Quando falta temor, perdemos a proteção e a direção de Deus. Oséias 4:6, a Bíblia diz: o meu povo foi destruído ou pereceu porque lhes faltou conhecimento. Quando falta temor, meus irmãos, o nosso coração, ele se torna endurecido. E nós já não ouvimos mais a voz de Deus. Hebreus 3:13, a Bíblia diz: para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Romanos 2:5, segundo a tua dureza e o teu coração impenitente.
Quando falta temor, o nosso coração se endurece na presença de Deus, ouvindo o Evangelho, ouvindo aquilo que é de Deus, nosso coração se fecha, porque nos falta temor. Não é porque eu não gosto de algo, ou porque não concordo com algo, não. É porque vai além, é o temor que já foi embora há muito tempo, e só permaneceu a máscara da religiosidade. E nos preocupamos com coisas superficiais, e abandonamos as essenciais. O viver o Evangelho, o ouvir a voz do Espírito, sermos guiados por Deus, e nos voltamos àquilo que serve como um aparato que esconde a nossa falta, aquilo que já perdemos há muito tempo. Colocamos máscaras, e achamos que Deus não sabe, que o temor já não está mais, e o nosso coração não é um coração aberto para Deus, mas é um coração endurecido para ouvir a sua voz. Porque falta temor. Quanta gente ouve Deus falar e já não ouve, não teme mais, não treme, não se reverencia, não se dobra diante de Deus. Irmãos, isso é loucura. Quando perdemos o temor, sofremos consequências espirituais. Hebreus 10, 31, a Bíblia diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quando perdemos o temor, nós entramos num caminho de queda livre espiritual. Por isso, para lidar com as coisas espirituais, precisamos ter temor a Deus. Em cada alma havia temor. Eu sei que você está ouvindo esse estudo aqui ou pela internet e está pensando: Senhor, será que eu já perdi o temor? Irmãos, o que os homens fazem a nós e nos prejudicam e nos perseguem não podem roubar o temor de Deus de nós. As nossas feridas, as incompreensões, os julgamentos, o abandono, a rejeição, as pedradas não podem roubar o temor de Deus da nossa alma. Deus não tem culpa dos homens. O temor a Deus é algo que vai além do que os outros fazem. Nós temos temor porque conhecemos a Deus. Irmãos e irmãs, se a nossa vida de comunhão com Deus fosse medida nessa noite pelo nível de temor a Deus que nós temos, estaríamos perto de Deus ou distantes dele? Estaríamos nos aproximando de Deus porque nos reverenciamos, ou nós estaríamos nos afastando dele a cada dia mais? Se a nossa salvação dependesse de como está o nosso temor hoje aqui nesse culto, seríamos salvos ou seríamos condenados por Deus? Se a nossa família fosse condenada ou salva pelo temor que nós temos, se a cidade de Trofa fosse salva ou condenada pelo temor que a ADEFO Portugal possui a Deus, essa cidade seria salva ou condenada? Se o seu parente que não conhece a Jesus, se o requisito para a salvação dele fosse o seu temor, ele seria salvo ou condenado? Porque é o temor que nos faz dar testemunho da palavra de Deus. É o temor a Deus que nos leva a viver uma vida que busque agradar a Deus. Quem teme a Deus vive o Evangelho. Quem teme a Deus não vive filosofias, não vive pensamentos, não vive idealizações, ideias equivocadas a respeito do Evangelho. Quem teme a Deus não vive o Evangelho do pastor, vive o Evangelho da Bíblia, da palavra de Deus. Se tudo que Deus quer realizar em nossas vidas dependesse do temor que temos a Ele,
se a promessa que Deus fez, ou as inúmeras promessas que Deus fez, fosse condicionada ao respeito que nós temos a Deus, Deus cumpriria promessas na nossa vida ou não? A maioria de nós não viveríamos promessas, porque o temor para muitos parece a lembrança de algo que um dia já viveu e já não vive mais, como um fogo que já queimou e agora permanecem apenas as cinzas. Mas o Espírito Santo quer soprar sobre as cinzas do teu coração e do meu. O Espírito Santo quer trazer o temor de volta, o respeito, a devoção, o desejo de se voltar a Deus, não como um consumidor de Deus, não como alguém que se aproxima de Deus para pedir, mas como alguém que se aproxima de Deus para adorá-lo, para exaltá-lo, para reverenciá-lo. Nós precisamos despertar, meus irmãos, e voltarmos a temermos a Deus, até mesmo nas coisas que são pequenas. Até mesmo naquilo que parece que é insignificante para nós, precisamos temer a Deus. Os seus olhos são como chamas de fogo. Ele conhece todos os lugares de toda a terra, de todos os tempos. A terra é como o estrado dos seus pés. Ele é de eternidade em eternidade. Dele é a terra, a sua plenitude, os seus moradores e tudo que nela há. Como não temermos a Deus? Como não reverenciarmos a esse Deus? Como endurecermos nossa alma diante de um Deus tão bondoso, tão gracioso, que enviou o seu Filho no madeiro, pendurado no madeiro, morrendo no nosso lugar, tomando a culpa que era nossa, levando o castigo que era meu e que era seu, nos abrindo a porta da salvação, nos chamando a viver uma novidade de vida, nos prometendo uma eternidade em Cristo, na glória eterna. Como não temermos a um Deus tão bondoso, maravilhoso e justo como Ele? Como endurecermos a nossa alma diante dEle e acharmos que podemos debater com Deus, que podemos discutir com Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, cita o texto de Jeremias, onde ele diz: como pode um pedaço de barro dizer ao oleiro: o que fazes? Quando Jó começa a questionar a Deus, Deus começa a fazer perguntas a Jó, e Deus vai fazer 40 perguntas a Jó. Depois de muitos anos, cientistas foram tentar responder as 40 perguntas que Deus fez a Jó. E eles conseguiram responder 3 perguntas e meia daquilo que Deus pergunta a Jó. Onde tu estavas quando eu fundei a terra, Jó? Jó, onde tu estavas quando eu estabeleci os limites do mar? Onde tu estavas quando eu comecei a criar todas as coisas? Quem tu era, Jó? Onde tu estavas, Jó? Quem é tu, homem, pó, barro, para perguntar? Quem sou eu, homem, pó e cinza, para questionarmos a Deus e não temermos a Deus? Se nós estamos em Cristo, nós temos temor. Se nós estamos em Cristo, nossa alma tem temor. Se nós tivemos um encontro verdadeiro com Cristo, nós entramos na casa de Deus com temor, com reverência. Isso aqui não é um clube, isso aqui não é um show, não é um supermercado. Nós estamos aqui ouvindo o Evangelho, que tem poder para transformar. E se nós queremos viver os resultados do Evangelho em nós, nós precisamos voltar a temer a Deus. Voltar a nos humilharmos diante de Deus, a derramarmos nossa alma diante dEle, a reconhecermos: tu és e eu não sou, tu tens e eu não tenho, tu podes e eu não posso.
Quantas vezes Deus bate na porta dos nossos corações e quer nos abençoar, e quer mudar a nossa sorte, e quer abrir o cativeiro, quer curar nossa alma, mas pela falta de temor, por não saber lidar com as coisas espirituais com temor, nós rejeitamos o próprio Deus. Às vezes Deus, a única coisa que pede de nós é uma humilhação sincera. Irmão, temer a Deus é humilhar-se diante de Deus. Mas tem gente que é tão orgulhosa porque não tem temor, que não se dobra diante dele, não reconhece a grandeza de Deus, brinca com as coisas espirituais, brinca com as coisas que são de Deus, brinca com a palavra de Deus, brinca com pessoas que são de Deus, brinca com o evangelho, acha que tudo é tudo da mesma coisa, que é tudo igual. Não é. É porque perdeu o temor. Quanto tempo faz que nós não nos derramamos diante de Deus em oração, sem olhar no relógio, dizendo: Senhor, eu preciso que o Senhor visite a minha alma. Eu não quero bênção, eu só quero que a tua presença esteja dentro da minha alma. Quanto tempo faz que você não chora na presença de Deus, vaso seco, olhos secos, almas vazias, corações endurecidos? São resultados de uma vida que esqueceu-se de quem tem lhe dado fôlego de vida. Deus lhe trouxe aqui nesta noite só para te lembrar que alguém que deseja viver uma vida lidando com as coisas espirituais de maneira correta, continua andando no temor, ainda que todos não queiram, ainda que a maioria vire as costas, ainda que falem de você, que te julguem, que te condenem, que te joguem para os leões, ainda que aconteça o que for, com dinheiro ou sem dinheiro, com bênção ou sem bênção, quem deseja agradar a Deus não negocia aquilo que deve ter de Deus dentro da sua alma. Teme a Deus. Como cultivarmos o temor de Deus então na nossa vida? Como mantermos uma vida de temor diante de Deus? Como nós vamos nos manter de pé no meio de uma geração que relativiza tudo, que seculariza tudo, que acha que tudo é normal, que cada um tem sua verdade, que já não crê mais no evangelho? Como nos mantermos de pé como trigos no meio do joio? Como nos mantermos com temor no meio de um tempo onde a Bíblia diz que o amor de quase todos esfriaria? E se o amor vai esfriar porque se multiplicou a iniquidade, o que dirá o temor a Deus? Como nós vamos cultivar o temor a Deus? Conhecendo a Deus pela sua palavra. Nós só vamos continuar temendo a Deus quando nós continuamos cultivando um relacionamento com o evangelho, com a palavra. É na palavra que nós conhecemos a natureza, o caráter, quem Deus é, e ali podemos contemplar as maravilhas de Deus. Como nós vamos cultivar temor de Deus dentro das nossas almas, fugindo do pecado, fugindo da aparência do mal, fugindo de tudo aquilo que quer nos roubar de Deus, sejam tentações, sejam pessoas, sejam situações. Se você quer manter o temor, você vai ter que desfazer algumas amizades. Se você quer manter o temor, você vai ter que mudar de companhia, você vai ter que parar de ir na casa de alguém, você vai ter que parar de abrir a porta da sua casa para pessoas que querem matar a sua fé, roubar o primeiro amor do teu coração.
Você vai ter que parar de ouvir algumas pessoas. Você vai ter que começar a buscar a Deus ainda mais, desviando-se de pecado, desviando-se de pessoas, desviando-se de circunstâncias e momentos, sabendo que tudo aquilo é ruim, mas não define a última palavra que vem de Deus. Quem teme a Deus foge do mal. Quem teme a Deus aborrece o mal. Lembre-se de José no Egito, porque temeu a Deus, deixou a capa na casa de Potifar, na mão daquela mulher, mas não deixou o temor fugir da sua alma. Ainda que o seu nome se suje, ainda que você seja preso como José, ainda que você sofra as consequências, mas não negocie o temor a Deus por um minuto de prazer, por segundos de prazer do pecado. Se queremos cultivar o temor, precisamos desenvolver nossa intimidade com Deus. Quanto mais perto de Deus, quanto mais disciplina na oração, no jejum e na busca, mais temor teremos. 24:15 dos Salmos, a intimidade do Senhor, ou dependendo da tradução, diz o segredo do Senhor, é para aqueles que o temem. Irmãos, se você quer se manter de pé, com o coração temendo a Deus, hoje muito mais do que antes, precisamos continuar perseverando na oração, no jejum, na vida com Deus. Não há como cultivar o temor se não termos princípios espirituais. O problema é nós queremos o poder, a graça, a unção e a glória, mas não queremos a disciplina que Deus exige de nós, o posicionamento que Deus exige de nós. E sabe onde essas coisas se derramam? Nos nossos relacionamentos interpessoais. Nos afastamos de Deus, tratamos mal as pessoas, nos aproximamos de Deus, começamos a ter respeito, começamos a ter amor, perdão, começamos a suportar, a perdoar, a amar, a abraçar até quem não entende a gente. Precisamos voltar a andar em humildade, porque se queremos cultivar o temor a Deus, Deus não tem pacto com os soberbos, com os orgulhosos. O orgulho destrói relacionamentos, casas, famílias, igrejas, empresas, destrói a vida espiritual. O orgulho fez reis da Bíblia se tornarem leprosos e morrerem sozinhos dentro de um quarto fechado durante anos, vivendo daquela maneira. O orgulho fez reis se tornarem como animais. O orgulho fez um querubim se tornarem diabo. O que você acha que o orgulho não vai fazer com o meu e o seu coração? Mas a humildade nos leva a temer a Deus, a reconhecer a grandeza de Deus. Se queremos cultivar o temor do Senhor, precisamos levar Deus a sério, a termos a consciência de que Deus, Ele é santo, e que Deus quer que os seus filhos e filhas, servos e servas, vivam uma vida de santidade. Isaías capítulo 6, versículo 5, Isaías na presença de Deus disse: ai de mim, homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Até o capítulo 6 você vai ver Isaías condenando os mentirosos, condenando os adúlteros, condenando os que chamam mal aquilo que é bom e bom aquilo que é mal. Mas quando ele tem um encontro com a santidade de Deus, quando ele tem um encontro com a glória de Deus, que se revela no templo, no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, e o seu séquito enchia todo aquele lugar. Ele tem um encontro com Deus, ele para de condenar o pecado alheio, ele para de olhar para a vida do outro e começa a dizer: ai de mim, ai de mim, ai de mim. E o resultado disso é: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui.
Porque quem tem temor tem consciência. Deus é santo, eu não sou santo, eu sou alguém que estou sujeito ao pecado, eu não sou ninguém diante de Deus, eu preciso de Deus, não é Deus que precisa de mim, eu preciso dele, não é ele que depende de mim, sou eu que dependo dele, eu dependo dele, eu preciso dele, eu reverencio a ele, e por isso eu temo a ele. Quanto tempo mais Deus vai falar conosco e nós não levaremos Deus a sério? Será que Deus terá que trazer juízo sobre seu povo? Porque o temor é uma lembrança de algo que não existe mais. Será que Deus vai ter que começar a tocar, e que Deus nos livre e guarde, mas começar a tocar na nossa saúde, tocar nas nossas finanças, tocar naquilo que está ao nosso redor, porque foi isso que Deus fez com o povo de Israel. Ezequiel capítulo 14, o versículo 21, Deus por diversas vezes falando com o povo, enviando profetas, enviando mensageiros, enviando homens e mulheres para proclamar juízo sobre a nação. E Deus disse: eu vou usar um povo ímpio para tratar vocês, eu vou enviar espada, eu vou enviar fome, eu vou enviar animais selvagens, e eu vou enviar pestes no meio de vocês, para que vocês voltem para mim, para que vocês voltem a temer o meu nome, e reconhecer que somente eu sou Deus no meio de vocês. Será que Deus vai ter que apertar-nos? E me perdoe pela expressão, mas é o que vem na minha cabeça agora. Será que Deus vai ter que nos apertar, nos moer, nos esfolar, trabalhar em nós, porque nós não temos levado Deus a sério? Isso é tão particular, meu irmão e irmã, porque isso é uma decisão nossa, de viver uma vida levando Deus a sério. Será que para você Deus é só uma bênção? É só um alívio de consciência? Ou Ele continua sendo Deus, Senhor, o Deus da sua alma e da minha? Para que possamos cultivar o temor, além de levar Deus a sério, e eu termino aqui para nós orarmos, precisamos ensinar e transmitir o temor. Salmo 34, 11, vinde filhos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Deuteronômio 4, 10, a Bíblia diz, para que aprendam a temer-me todos os dias. Nesses dois textos, nós vemos pais ensinando seus filhos a temerem a Deus. Irmãos, quem vai dar conta da vida espiritual que Zion vai desenvolver, pelo menos nessa primeira etapa da sua infância e adolescência, sou eu e Carol. Porque cabe a nós ensinarmos os nossos filhos a temerem a Deus, a congregarem, a orarem, a buscarem a Deus, a amarem a Deus. Quando o seu filho vê você de joelhos dobrados e dobra o joelho do seu lado, sabe como é que eu aprendi a orar? Ouvindo meu pai dentro de um quarto, e nem crente eu era, mas eu ouvia a oração dele, dizendo: Deus, visita a minha casa, salva os meus, Senhor, me segura de pé, eu não quero cair, eu quero continuar firme na tua presença. E aquilo entrava dentro da minha alma, e eu fui me rendendo a Deus, porque todos os dias o saudoso pastor Marcelo estava lá no mesmo horário clamando a Deus. Irmão, se nós queremos cultivar temor, nós precisamos transmitir temor. Será que os nossos filhos têm visto-nos viver uma vida com temor? Se nós queremos que a próxima geração continue na presença de Deus, eles precisam ver em nós uma vida que tema a Deus. Nós precisamos voltar a ensinarmos a temer o Senhor, voltar a ter culto no lar, irmão, voltar a buscar Deus, até o momento da oração com a família. Quantas vezes lá em casa eu pegava a Bíblia, Carol pegava a dela, Isaia, eu nem precisava falar, já vinha, pegava, às vezes nem Bíblia era, mas pegava um livro sem saber ler e ficava mexendo também, porque ele via isso. Irmãos,
Deus está nos chamando a vivermos em temor. Fica de pé em nome de Jesus. Precisamos voltar a lidar com as coisas espirituais com temor. Nós não estamos servindo um governo, um patrão, um chefe ou uma chefa. Nós não estamos servindo uma empresa. Nós estamos falando daquilo que é espiritual. E para agradarmos a Deus, nós precisamos voltar a termos temor dentro da nossa alma. Eu quero orar com você aqui. Feche os seus olhos, só você que quer cultivar o temor de Deus dentro da sua alma. Fecha os teus olhos, só você, e ore comigo, você que está em casa, você que está aqui, que quer dizer a Deus: Senhor, eu quero continuar temendo, eu quero continuar perseverando, eu quero reverenciar o Senhor, eu quero respeitar o Senhor, eu quero honrar o teu nome, eu quero viver uma vida que seja para a tua glória. Ore comigo agora, Espírito de Deus, que conhece, que sabe, que contempla, que sonda e esquadrinha, visita as nossas almas nesta noite, estende a tua mão de poder e graça sobre nós, vai visitando nossos corações, vai visitando as nossas almas. Nós lemos Atos 2:43, Senhor, em cada alma havia temor, e este é o nosso desejo nesta noite, que as nossas almas possuam, tenham este temor dentro delas. Vai visitando este irmão que ora, esta irmã que pede e clama. Visita a tua igreja, visita o teu povo, visita as nossas almas, visita os nossos corações. Venha com o temor do céu dentro de nós, vem nos tomando, nos renovando em temor. Senhor, traga um batismo de temor sobre este lugar. Amandara sore bandaragasai berevasi amantorquibiaçu urquesami atobiasaia. Em o nome de Jesus Cristo, enche os nossos corações do temor da tua palavra. Visita os nossos lares, visita nossas casas, visita as nossas famílias e alcança-nos. É o que nós pedimos, oramos e concordamos, crendo em o nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém. Lidando com as coisas espirituais com temor. E que Deus nos ajude a cada dia perseverarmos nessa simples palavra em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus, meus irmãos. Deus abençoe o irmão João, sempre uma alegria tê-lo conosco. Viu? Paz do Senhor, meu irmão João, glória a Deus. Vamos agradecer, levante a tua mão aos céus. Sim, não esqueça os irmãos que na sexta-feira temos a nossa vigília a partir das 22 horas. E, meu Senhor Jesus, oh glória. Na cantina hoje, meus amados, queridos irmãos, coxinha cremosa. Foi a irmã Alciene que fez? Foi? Meu Deus. Irmã Alciene, aquela glória, irmã Alciene. Aquele mistério, 2 euros consumo. Passe por ali em nome de Jesus. Gosta de coxinha, pastor Alessandro? Então separam as 2 coxinhas para ele aí, viu? Ô glória. Olha o sorrisão dele, ô glória. É o meu também, né, varão? O meu também é assim, glória a Deus. Vamos agradecer a Deus. Quem foi abençoado nesta noite? Glória a Deus, levante a tua mão. Pai, nós te agradecemos e louvamos. Obrigado, ó Deus, por esse culto de ensino. Abençoe o teu povo, abençoe as vidas e os corações. Leva-nos em paz, guardados e escondidos em ti. E que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus e a presença viva do Espírito Santo de Deus sejam com todos os que temem ao Senhor. E quem crê e recebe tudo que foi ministrado, vai dar o amém mais forte de trofa. 1, 2, 3. Amém. Deus abençoe a todos. Abrace o teu irmão e a tua irmã.